Leoninos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. Lembrando que são mensagens gerais, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você e caso não tenha nada, você pode olhar os outros signos fortes do seu mapa ou dar uma olhadinha nos vídeos que já tem aqui no canal. Eu sempre deixo a playlist aqui, tá? Com tiragem só para o signo de vocês, então pode ter algo sim para você também aqui na playlist, tá? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Isabelle e eu espero muito que você encontre aqui no meu canal mensagens de amor, de carinho, que você se sinta acolhido ou acolhida e acarinhado ou acarinhada de alguma maneira, tá bom? Muito importante sempre que vocês assistam as mensagens sempre até o final para que vocês compreendam melhor os conselhos e recebam todos os direcionamentos que vão surgindo ao longo da tiragem, tá bom? Muito importante também que vocês curtam, comentem e compartilhem o vídeo para ajudar o impulsionamento aqui do canal. Vamos lá? Vamos ver com qual grupo de leoninos nós vamos nos conectar hoje. Será que vai ser o mesmo grupo de novo? O mesmo grupo de sucesso, de elevação, de conexão? Vamos ver. Vamos lá. Opa, uma já pulou. Sofrimento. Comparação. O bobo. Possibilidades. O fardo e a mente. O avarento, ruptura. Mais uma, por favor. Renascimento, óbvio. Inocência. E não materialidade. Bom, leoninos, aqui eu estou me conectando com um grupo que tem tudo para ter um... eu acho que esse daqui é quase o mesmo grupo das outras tiragens, mas é alguém que está um passo antes. Por quê? Porque aqui eu vejo que vocês têm tudo para ter sucesso, vocês têm tudo para prosperar, vocês têm um mundo para vocês, mas vocês se auto-sabotam muito com paranoias da própria mente. É como se vocês planejassem, vislumbrassem um futuro aqui maravilhoso, vocês conseguem se sentir nesse futuro, vocês sonham com esse futuro, vocês miram esse futuro, mas de alguma forma vocês se auto-sabotam por medos, por inseguranças, sabe? Por condicionamento, por apego a algumas situações, tá? Por comparação aos outros, sabe? E isso te causa um sofrimento muito grande. Sempre que você se compara, sempre que você compara o seu tempo com o do outro, a sua habilidade com a habilidade do outro, né? Eu vi uma tirinha hoje muito interessante que mostrava uma pessoa, né? Não era uma pessoa, eram dois bichinhos. E aí ele tinha pintado um coração muito simples, mas muito fofinho, e ele ficou assim super satisfeito com a pintura que ele tinha feito de um coração, né? E aí ele falou assim: nossa, eu tô muito satisfeito com esse trabalho que eu fiz, com a minha pintura. Tava todo feliz. Quando ele olhou pro lado, tinha um outro animalzinho, que era um elefante, e ele tinha pintado uma paisagem, feito uma arte muito grande, cheia de detalhes. E aí ele tinha duas escolhas, né? Esse primeiro animalzinho, ele poderia se diminuir porque o trabalho do outro estava muito melhor que o dele, entre aspas, né? Ou ele poderia reconhecer que mesmo que pequeno, aquilo ali já foi uma superação para ele.
né? Se foi uma pessoa que nunca tinha pintado na vida, se foi uma pessoa que superou os próprios limites pra fazer, sabe? Então, assim, não compare, por menor que pareça o seu passo em relação ao passo do outro. Reconheça o quanto você foi forte em dar esse passo. Não importa se você falta muito para chegar no outro, ou se foi muito diferente do outro, ou enfim, não importa. Seja você o maior incentivador do seu próprio trabalho, o maior, assim, seja você quem mais confia nas suas capacidades, quem mais confia no esforço que você faz. Só você sabe o esforço que é para você superar as situações, ir por determinado caminho, fazer determinada coisa. Então saia da comparação, porque isso te limita, isso te entristece, isso faz com que você duvide da sua própria capacidade. Entende? Porque aqui saiu a carta do louco, do bobo. Você tem que confiar mais na sua capacidade. Você tem que se jogar mais, você tem que dar um passo de cada vez, focando no seu processo, focando no seu tempo, focando na sua capacidade, na sua potencialidade, independente dos outros. Deixa a comparação de lado, porque é isso que gera a frustração, é isso que gera a insegurança. É isso que faz com que você fique nessa situação aqui, ó, planejando, e você não dá o primeiro passo. Você vislumbra esse futuro aqui, você vislumbra onde você pode chegar, você reconhece até que você pode chegar, mas você não age para isso, porque você tem medo, você tem insegurança de repente, tá? Ou por muito tempo você alimentou medo e insegurança. Ou algum apego, né? Pode ser que aqui alguns estejam muito apegados a até vislumbram esse novo futuro ou esse novo caminho, mas tem apego com algum caminho do passado, ou com alguma pessoa do passado, ou com alguma situação. E você precisa romper com isso, tá? Você precisa romper com isso. Pode ser aqui que muitos querem romper, mas planejam sair de uma situação, sabe? Porque reconhece que vocês podem ir por um caminho muito melhor, muito mais amplo, muito mais próspero. Mas por algum... É como se assim, vocês até quisessem ir, mas vocês têm medo, porque, querendo ou não, aonde vocês estão, tem uma estabilidade. Por mais que vocês se sintam estagnados, ou limitados, ou insatisfeitos, mas tem uma... Vamos supor que você está num trabalho que você se sente, não gosta tanto assim, mas te dá uma segurança financeira. E você reconhece que, de repente, indo para um outro caminho, se jogando em algo novo, você pode ter muito mais chances de ter sucesso e progresso. Mas é algo instável. E isso preocupa vocês. Isso tira a paz de vocês. Isso faz com que a mente de vocês crie várias paranoias. Várias. Tá? Eu vejo aqui muita autossabotagem para esse grupo de leoninos, tá? Pode ser, inclusive, se você se identificou com a última tiragem também, por exemplo, pode ser que, inclusive, aquele seja o seu futuro e aqui seja o problema que está te impedindo de chegar àquele futuro, tá? Aqui você precisa silenciar, ó, a sua mente. Você precisa silenciar as preocupações, os medos, as inseguranças. Confiar mais no seu próprio poder, agir com mais maturidade. Confiar mais no poder do auxílio da espiritualidade na sua vida, dos seus mentores, dos seus guardiões, tá? É de você, ó, aqui ficou embaixo a carta do renascimento. Embaixo ficou a carta da política. Embaixo ainda, olha só, a carta do adiamento e do sonho, gente. O adiamento e o sonho. Pode ser aqui que algumas pessoas estão tentando conciliar e estão se perdendo, ó. Olha o estresse e a desaceleração aqui.
Pode ser que algumas pessoas queiram aprender... É como se vocês quisessem fazer muitas... Pode ser aqui alguém que mudou de caminho. E como é um caminho novo, você quer dominar esse caminho o mais rápido possível. Porque você está se comparando com os outros. Então você não se sente... Você não acha que tudo que você sabe é suficiente. Então você está se matando de estudar e de buscar e de não sei o quê. E tá te levando à estafa. Por conta da comparação, de você se auto-sabotar, achando que você só pode começar ou só pode, né? Se você tiver... enfim, vocês entenderam, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Então para com isso. Para com isso. Você não precisa saber tudo. Você só precisa confiar no que você já sabe. Entende? Eu não sei tudo, por exemplo, o tarô. Eu não sei tudo do tarô, longe de mim saber de tudo. Tenho muito que aprender ainda, mas no pouco que eu sei, eu confio plenamente. E com pouco que eu sei, eu já posso ajudar muitas pessoas. Então, se eu vou ficar esperando eu conhecer tudo, nunca vai ser suficiente, porque sempre vai ter algo mais para aprender, algo mais para conhecer, algo mais para estudar. E se você fica só no estudo, só no plano mental das ideias, nada acontece, nada muda na sua vida. Tá? E te gera um desgaste, te gera um estresse emocional, mental, tá? Que pode se transformar também em sintomas físicos, né? Tá? Então aqui é hora de você deixar para trás velhas máscaras, de você deixar para trás velhas... de fingir que tá tudo bem, sabe? Essa carta da política sempre me diz assim, de você... É como se você estivesse olhando para... Por exemplo, vamos supor que você seja esse caso aqui que está num trabalho que você não é satisfeito, mas tem estabilidade. Então você está enganando você mesmo aqui. Porque aí essa estabilidade, por mais que te dê uma segurança, não está te trazendo a felicidade, porque você está insatisfeito. Sabe? Então você precisa tomar uma atitude aqui. De abandonar algo e se o seu caso for esse, né? E se direcionar com certeza, com foco, com confiança a esse algo novo que você está construindo, que você está se dedicando, tá? Pode ser algumas pessoas aqui que vocês estavam conciliando essas duas coisas, mas chegou num ponto onde você precisa fazer a escolha, porque uma coisa já está atrapalhando a outra. Tá? Olha aqui. Tá? E você tem que olhar para essas duas situações com verdade, sem expectativas, para que você tome a melhor decisão neste caso. Tá? Tá bom? Leoninos, vamos ver o que mais. Eu vou juntar essas cartas aqui para não ficar muita carta na mesa. Vamos lá agora ver com esse tarô, com o baralho cigano, o que mais para vocês aqui. Leoninos. O que mais para os leoninos? As ervas e as alianças. Os rios. A matéria, transformações. Realmente é hora de vocês fazerem cortes aqui, tá, leoninos? Escolhas. No fundo, a cigana. Aqui, ó, realmente é hora de vocês cortarem algo que tá te preocupando, que está te tirando a paz, que está te deixando confuso, que está te fazendo não ver com clareza determinadas coisas. Aqui, ó, principalmente...
Se for uma coisa de você estar tentando conciliar 2 trabalhos, chegou a hora de você, sabe? Pode ser que um dos seus trabalhos, que você está por segurança, já esteja te fazendo mais mal do que bem aqui. E tá te atrapalhando nesse outro trabalho, nesse caso, se for o seu caso, tá? Pode ser para alguém aqui que você esteja em dúvida, né? Você ainda não está com 2 trabalhos, mas você tem vontade de investir em algo novo. E aí pode ser que você esteja aqui para fazer essa escolha e isso está te deixando muito confuso. Você não consegue fazer essa escolha com clareza, você não consegue ver com clareza qual é o melhor caminho a se seguir. Ou você não se sente preparado para dar esse passo por conta daquelas outras questões que saíram antes. Tá? Para algumas pessoas aqui, vocês pensando em cortar um relacionamento, em terminar um relacionamento. Tá? Tá? Sair de um relacionamento que já não faz bem pra vocês. Já não... Tá? Vocês querem agora um relacionamento que seja abundante, um relacionamento que cresça com vocês, um relacionamento que traz paz pra vocês. Vocês não querem mais relacionamento só por se relacionar. Sabe? Vocês querem um relacionamento com doação, com entrega, com verdade, com ligações energéticas acima das ligações físicas. Tá? Ó, ligações energéticas acima das ligações materiais. Conexão de alma, conexão espiritual aqui. É o que vocês estão privilegiando, sabe? Priorizando aqui, né? E pode ser, sim, alguma pessoa chegando na vida de vocês aqui, tá? Ou vocês chegando na vida de... Ou vocês indo ao encontro de alguém, né? Embaixo tem a carta do mar, que fala de distância, que fala de emoção, que fala... E aqui, ó, espiritualidade. Os mentores de vocês estão auxiliando esse encontro, se o seu caso for este. Ó. É hora de você agir. É como se você precisasse aqui olhar pra frente, confiando na espiritualidade, né? Confiando, dando salto de fé mesmo, sabe? Sabe, eu vou por aqui e e que o universo me proteja, que o universo me abençoe, mas do jeito que eu tô, não tô mais bem, não tô mais feliz, e eu quero ir por aqui, seja o que Deus quiser. E vai, olhando pra frente, pra cima, ó. Pro novo, tá? Pro novo aqui. Então, se você está pra fazer uma escolha, leonino, aqui tá muito claro, né? Se você tá em dúvida entre 2 coisas, ou entre o passado e o futuro, ou entre, sabe? Ou entre uma reconciliação enfim, aqui eles estão sendo muito claros. O seu sucesso está no futuro, está em olhar pra frente. E essa carta também fala, ó. Tá vendo que essa garça aqui, ela não tá de olho fechado, né? Não tá olhando pros lados, não tá olhando pra baixo, tá olhando pra cima, pra frente e de olho fechado. Ou seja, está olhando com a intuição. Está seguindo os direcionamentos da alma superior. Não importa o que vão pensar, não importa o que vai acontecer ao lado. Eu tô indo porque eu estou conectada com o meu eu superior, com a minha alma, com Deus. E eu estou sendo conduzida. É uma questão aqui de você se deixar conduzir. Entende? Você só precisa dar o primeiro passo, porque o restante, quem vai te conduzir é a sua espiritualidade aqui. Tá? Então, o que você precisa aqui, Leonina, é ter a coragem de dar o primeiro passo. Tá? De fazer essa escolha, porque essa escolha quem tem que fazer é você. Essa decisão quem tem que tomar é você, tá? E pode ser aqui que você já entendeu que não tem como você seguir conciliando essas 2 coisas ou seguir em cima do muro. Você precisa realmente se direcionar para essa determinada coisa, tá?
Inclusive aqui pode ser a resposta que alguém pediu, né? Tá? O que mais, então, para os leoninos? O que mais para os leoninos? Vamos lá. Bênçãos disfarçadas e discipulados. Com certeza isso aqui é resposta para alguém, tá? E aqui eles estão dizendo que, inclusive, você precisa estar mais atento a outras questões do seu dia a dia, porque a espiritualidade tem falado com você e te dando respostas e ensinamentos através das pequenas coisas. É de você olhar com atenção para tudo o que te acontece na sua vida, porque ali estão as respostas que você espera e que você procura. E os direcionamentos, tá? Os aprendizados, estão tudo ali. As coisas que te acontecem no dia a dia, às vezes você não dá atenção. Eu ouvi um vídeo hoje que eu amei, achei incrível. É um áudio, né? Indiquei para várias pessoas, enfim, eu ouvi várias vezes. E nesse áudio, lá ele fala que essa pessoa que deu a palestra coloca 3 pilares para você ter sucesso, né? Para você ter a sua mente expandida. E o segundo passo era ouvir intencionalmente. Ou seja, é você ter aquela vontade e aquela atenção de você ouvir o que a vida quer te dizer. Não sabe, ouvir intencionalmente, gente. Ver intencionalmente. Tá? Então, o que você está deixando de ouvir? O que você está deixando de ver aqui? Olha só o conflito aqui. Pensamentos desejosos e gratidão. Essas duas cartas vieram me falando de lado negativo e lado positivo. Qual é o lado que você vai alimentar aqui, leonino? Qual é a energia aqui que você vai alimentar? A escolha está nas suas mãos. Você tem que dominar. Você domina sua mente. Não é você se deixar dominar por ela. Lembra do outro baralho que falou? Tá? É de você começar a agradecer aqui. Gente, eu acho que vou deixar esse áudio aqui fixado nos comentários, que pode ser muito útil para alguém. Vou deixar. Vocês vão ouvir esse áudio. Vai servir muito bem para vocês. Tá? É um pouco grande, porque é uma coletânea de áudios, tem mais ou menos 1 hora, tá? Mas você pode colocar e ouvir, fazer outras coisas, né? Mas estando atento, né? Por exemplo, eu ouvi eu fazendo unha, tá? Então você pode cozinhar ouvindo, tá? Tomar banho ouvindo, tá? O que mais para complementar essa carta aqui? Autenticidade. E olha aqui, energia e sexo. Energia e sexo. Aqui, o sexo sempre me fala do instinto, tá? Das coisas do ego, das coisas... Tem um outro lado também, mas no contexto aqui, né? Óbvio, toda carta tem vários sentidos. Nesse contexto aqui, ele veio novamente me falando do instinto. Na outra tiragem de vocês, se eu não me engano, também veio, tá? É de vocês abandonarem aqui alguns impulsos, tá? Olha aqui, abandonando a espada, sabe? Realmente de vocês pararem de se perder, de drenar sua energia com coisas que não precisa, com comparação, com armadilhas da própria mente aqui, sabe? Do próprio instinto, do impulso, né? Vocês precisam controlar o impulso aqui de vocês, os gatilhos de vocês. E até aqui, leonino, de você aprender a reconhecer quando isso acontece e, assim que possível, você mudar a vibração.
sabe? Então eu tô irada. No momento que eu percebo, na mesma hora eu faço uma prece para começar a transmutar essa energia de ira. Eu senti, mas eu não vou permanecer. Você sentiu tristeza, mas não permaneça na tristeza. Não se identifique com ela, não pegue ela para você. Você sentiu raiva, mas não permaneça na raiva. Transmute assim que possível. E esteja consciente para que você perceba o mais rápido possível o que você precisa transmutar. Tá? Olha aqui a carta da autenticidade, falando realmente da transmutação. Fogo transmutador. Tá? É quando você queima os seus pensamentos, né? O fogo queima o éter, queima o ar, né? Que são os pensamentos. É quando você queima os pensamentos negativos e você se fixa nos bons sentimentos, tá? Na paz de espírito. Tá? Então transmute os seus pensamentos, aprenda a transmutar os seus pensamentos, leoninos. A transmutar as suas emoções, esteja no domínio da sua mente aqui, porque é só ela que tá te sabotando. E essa carta aqui, gente, é a carta da confusão mental, né? Vamos ver aqui com esse oráculo qual é a energia que vocês precisam trabalhar nos próximos dias. Eu vou me entregar, eu vou me render. Cansado de ficar sozinho, vou abrir mão do meu controle e me soltar, permitindo que a espiritualidade me guie. Confio no bem que meu Criador tem para mim. Olha, tem hora que nossa, a espiritualidade é incrível, eles são certeiros. Tudo a ver, gente, tudo a ver com a tiragem, tudo a ver. Se entregue à espiritualidade, confie na espiritualidade, confie, dê um salto de fé. Saia do controle, saia até aqui, saia do domínio da mente. Você está sendo dominado pela sua mente. Esteja acima dela, entregue-se à espiritualidade, entregue-se aos bons sentimentos, entregue-se, renda-se, se deixe fluir. Lembra que eu falei? Você só precisa fazer a escolha de dar o primeiro passo. No resto, quem vai te guiar é a espiritualidade. Então faça a sua escolha e entregue-se. Liberte-se do controle, liberte-se da expectativa. O que tiver de ser, vai ser. Você vai ter as suas ações inspiradas, mas o resto é o controle. Por exemplo, aqui, no YouTube. A minha ação é o quê? Fazer a tiragem e postar o vídeo. A proporção que isso vai tomar, as pessoas que vão acessar esse vídeo, não cabe a mim, cabe ao universo. Eu tô aqui fazendo a minha parte, mas o restante é com o universo. Então faça a sua parte e entregue o resultado. Solte o resultado. O que tiver de ser, vai ser. Tenha a certeza disso. Tá bom, leonino? Então é isso que eu vejo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu acho que eu não falei lá no início, vocês encontram todas as informações que vocês podem precisar, tá? Tem o meu contato, tem o nosso Instagram, tem outras informações sobre o canal, tem tudo aqui embaixo. O vídeo que eu mencionei, o áudio, né? Mas na verdade é um vídeo aqui do YouTube. Eu vou deixar fixado nos comentários. Muito importante que vocês curtam, comentem e compartilhem o vídeo. Interajam nos comentários com outras pessoas, que vocês podem também se ajudar, né? Através da interação nos comentários, tá bom? Grande beijo pra vocês e até a próxima tiragem.